Olá, meus queridos, como vão vocês? Tudo jóia, meus caros? Hoje eu vou trazer novidades sobre Now and Then. Né? O Ringo deu uma entrevista no dia do seu aniversário e ele contou algumas coisinhas que apenas enriquecem, né, e confirmam coisas que a gente já imaginava, mas é bem legal saber que agora é oficial. Meu nome é João Moura, essa é Beatles School, vamos lá. Olá, meus queridos, o que foi que aconteceu? Temos novidades sobre Now and Then, né? Como eu disse, o Ringo confirmou algumas coisinhas que eu achei bastante interessante. É tão bom estar certo, né, nas coisas, né? Mas eu acabei ficando bastante surpreso com a informação que ele deu, uma coisa que eu imaginava, mas agora ele confirmou. Antes da gente começar, queria mandar um abraço para todos que entraram aqui para o grupo de membros aqui da Beatles School e também do Apoio. Um grande abraço a todos vocês. A editora Belas Letras me presenteou essa semana com a segunda parte desse livro do Elvis, né? Que o primeiro era O Último Trem para Memphis, agora veio a segunda parte, chamado de Amor Descuidado. Os fãs do Elvis vão amar, né? E tem a parte aqui que conta a parte do Elvis encontrando os Beatles, né? Bastante interessante, bastante legal. E nesse novo que eles me mandaram, lógico, veio o marcador de texto aqui para você poder marcar a sua página. Vem também um postcard do International Hotel, para quem viu lá o filme do Elvis, né? Bacana. E vem também aqui um apêndice que abre, né? O Elvis em Las Vegas. Ao você abrir, vem o pôster de um filme que eu já assisti mil vezes, Elvis Presley and Margaret, Viva Las Vegas. Vem um pôster bem bacana que você pode moldurar, colocar na sua parede, aí no seu quarto, no seu escritório, muito legal. Vem um chaveirinho também, mas a Marilu já catou ele, é dela. E vem também um adesivozinho que eu coloquei em uma das minhas guitarras aqui atrás. Muito bacana, muito bacana. Uma outra coisa, uma notícia também que saiu em relação a livros, foi que o livro do Paul McCartney, o McCartney As Letras, esse aqui é do A até o K, né? Mas eles são dois livros que vêm num box. Eu estava lendo ele hoje e a gente ficou sabendo também pelo perfil do Paul McCartney no Instagram que esses dois livros vão virar um livro só de textos, né? Então é bastante interessante porque tem muita coisa neste livro, né? É o mais próximo, tirando Many Years From Now, que foi lançado lá na década de 90, isso aqui é o mais próximo que você tem de ter uma biografia oficial do Paul, porque ele vai contando a, a, sobre as letras de suas músicas, né? Mas ele vai contando ao longo do tempo, então parece que ele está contando a história dele mesmo, de toda a sua vida, né? Então vem aqui desde a Lost My Little Girl até as últimas músicas do McCartney 3, né? Então é muito completo, muito atual, né? Mas aí vai virar um livro só, né? Vai ficar até um pouco mais barato para a galera comprar. Mas se for lançado, muita gente me perguntando da Belas Letras, ainda não sei, meus queridos, eu não trabalho. Eu trabalho com a Belas Letras, não para Belas Letras, né? Mas talvez, né? Vamos esperar para ver, mas vai ser bem legal. E eu estava lendo esse livro hoje aqui para poder pegar algumas coisinhas. A gente sempre aprende, né? Todo dia. A partir do momento que você abre um livro, você está aprendendo alguma coisa, né? Até ao revisar algo, você está aprendendo alguma coisa. E eu descobri que o Paul estava contando sobre a sua guitarra predileta, né? Eu já fiz um vídeo sobre isso. A guitarra predileta do Paul, tira o Hoffman, né? Tô falando de guitarra. A guitarra predileta dele é a Cassino. Dele, a Epiphone Cassino, ele conta aqui no livro, né? E ele conta também que tem duas coisas na coleção dele que eu fiquei pasmo, porque faz uma conexão com o Elvis. E como eu estou terminando o primeiro livro, né? É sabido, é uma coisa que a gente sabe desde a década de 70, que o Paul McCartney ele está com o contrabaixo acústico do Bill Black, né, cara, que era o baixista do Elvis ali no início, ali por toda os anos 50 ali, né? E o início da década de 60, né? O Bill Black depois ele montaria um grupo chamado Bill Black Combo, Bill Black Combo, o qual ele chegou até a abrir show dos Beatles ali, mas ele morre ali em meados da década de 60, se não me engano ele morre em 65, né? Não sei se ele teve um aneurisma, alguma coisa assim, foi um problema, né? E muitos anos depois a Linda conseguiu comprar este contrabaixo acústico, né? Que estava num galpão lá no meio lá dos Estados Unidos, lá naquela parte agrária lá e tal. E a Linda comprou porque ela ficou sabendo que ia colocar leilão. Então ela foi antes, a Linda tinha muito dinheiro, né? Ela foi antes, foi e comprou, né? E presenteou o Paul, né? Então é uma das coisas que o Paul mais gosta. Mas aí a segunda coisa que eu realmente passou desapercebido da primeira vez que eu li esse livro foi que o Paul falou: ah, e uma outra coisa do Elvis que eu tenho a guitarra que pertenceu
ao Scott Moore, que era o guitarrista do Elvis, né? Eu não sei exatamente qual guitarra, se foi aquela que aparece nos filmes e nos primeiros vídeos do Elvis, tá merda, né, cara? Mas o Paul fala que ele é um feliz proprietário de dois instrumentos ligados ao Elvis, né? Se alguém souber de alguma coisa, principalmente quem for muito, muito, muito fã do Elvis, se quiser me escrever aqui ou escrever no Instagram para me falar qual guitarra que é essa, do Scott Moore que tá com o Paul, né? Porque ele não fala qual guitarra que é e tal. Mas, meus queridos, vamos lá, né? O Ringo deu uma entrevista, porque foi aniversário dele agora, né? Dia 7 de julho, e ele deu algumas entrevistas, ele participou de várias coisas e tal. E ele contou algumas coisas que eu já imaginava, acredito que vocês também, mas foi legal confirmar, né? Realmente é Now and Them, né? E não a Now and Them, como algumas pessoas fizeram brincadeiras por aí, falando que era uma homenagem ao Brian Epstein em Barcelona. Essa sacanagem. Galera, é podre, mas eu não sei de onde vocês tiram essas coisas de Barcelona. Então, meus queridos, o Ringo conta. é, vale saber que a gente não sabe se o nome da música vai ser Now and Then. Eu contei para vocês que há bootlegs que tem Miss You e I'm Gonna Miss You, tem vários nomes essa música aí, porque na letra, né, Now and Then, ele fala também que ele vai sentir falta dessa pessoa, provavelmente era Yoko Ono, esse amor, né? Agora e depois. Então não quer necessariamente, porque a gente sabe que now and then pode ser traduzido como de vez em quando, né? Porque tem aquela história do Carl Perkins, né, que eu já contei para vocês, que essa teria sido a última frase que o John Lennon falou para o Paul McCartney, né? Pense em mim de vez em quando, que seria em inglês, think of me every now and then. Né? Então, para o Paul, isso é muito. Né? Agora, como eu falei, a tradução pode ser outra, né? Como na letra não é de vez em quando, é agora e depois, porque then é depois. Né? Meus queridos, então o que que o Ringo confirmou? Ele falou que realmente é a voz do John. Ele falou assim: dessa coisa de inteligência artificial, isso está tudo errado, entendeu? Ele jamais faria uma coisa dessa, lá, a voz do John, uma coisa falsa. Não é o John cantando, a gente sabe que é. Quem está falando besteira porque aí, meus queridos, é porque não sabe de nada. Não sabe, não conhece a história dos Beatles, não conhece a história do Projeto Anthology, que nem a gente conhece aqui, tanto eu quanto vocês. Né? Então, o Ringo conta que eles conseguiram agora, com uma tecnologia boa, remover mesmo a voz do John para deixar o mais puro possível para poder trabalhar. E ele conta, e a gente também já sabe disso, que o George Harrison trabalhou com violão ali, né, na década de 90, ali de 94 para 95, né? A gente não tem, eu particularmente não sei exatamente falar com vocês quando foi, porque eles começaram a trabalhar ela em 94, eu não sei se houve gravações, mas eles voltaram a trabalhar ela em 95, eu também não sei se houve gravação. Então, eu não sei de onde que essa gravação, ninguém sabe, na verdade, de onde essa gravação veio, né? Então, o George está ali, né? Porque supostamente o Jeff Lynne falou que os Beatles trabalharam nessa música do John numa tarde. Então, eles chegaram a gravar alguma coisa, o John, desculpa, o Paul e o George no violão para fazer a base, né? Então, o Ringo fala, não, o George está lá na guitarra base, no violão, né? E o Paul também. E ele fala, é minha bateria. Só que agora, ele falou que o Paul ligou para ele, que ele falou, isso é um projeto bem do Paul. O Ringo deixou bem claro. Ele falou que o Paul ligou para ele um dia desse, muito provavelmente no início desse ano, e perguntou para o Ringo, você lembra daquela música que a gente deixou para trás? O Ringo falou, claro. Eu falei assim, pois é, eu estou querendo terminá-la. E aí, você está afim de participar do projeto, Ringo? Claro, né? Porque a bateria do Ringo parece já tinha sido gravada na década de 90. E aí o Ringo conta que o Paul mandou o arquivo para ele, né? Porque hoje em dia é muito comum, né? Eles fazem assim, né? Mandou o arquivo para ele fez um overdub de bateria, o Paul fez o baixo, e segundo o Ringo, o Paul faz um solo, porque não deu tempo lá na década de 90, o George Harrison desistiu, então não há um solo, não há um trabalho maior, talvez de piano, então é muito provável, pelo que o Ringo deixou aqui para a gente, e para quem já imagina e também tem um certo conhecimento, que eles removeram qualquer instrumento tocado pelo John, então puxaram a voz dele, né? Deixaram a guitarra base, o violão do George, porque tinha que deixar, porque o George tinha que participar de alguma forma, né, e tal. O Ringo deve ter feito um overdub de bateria, ou talvez algum tipo de percussão, né? E o Paul deve ter inserido piano, com certeza o contrabaixo. E o Ringo fala que o Paul faz um solo de guitarra, o que não é problema algum. Vale lembrar de Paperback Writer, vale lembrar de Ticket to Ride, vale lembrar de Taxman e tantas outras músicas que o Paul
faz lá um riff de guitarra ou faz um solo, né? Então isso aí não é novidade para ninguém. Ninguém tem direito de ficar putinho e falar, pô, mas o solo tinha que ser do George. Qual que é o problema? É o Paul, qual que é o problema dele? O Paul tocou a bateria em Dear Prudence, em Don't Pass Me By, em Old Brown Shoe, né? Em Back in the USSR, ninguém nunca arrancou as cuecas e pisou em cima com raiva. Então, isso aí não é motivo para ficar com raiva. O que eu achei muito legal também com o Ringo contra que o Paul e o Giles Martin foram gravar algumas cordas, né, cara? Um quarteto, um octeto, não sei, para colocar na música também. Então, o Ringo falou que no final ficou uma coisa muito bonita, muito bem feita, e assim é que eu espero, né, meus queridos? Ainda não sabemos se Now and Then vai puxar algum outro lançamento. Eu fiz o meu vídeo há 2 dias atrás sobre o perfil do John Lennon no Instagram, que provavelmente deve ter sido o Sean ou alguém que trabalha ali para o Sean, que postou aquelas musiquinhas de Put Your Own Style e Baby Let's Play House do dia que o John e o Paul se conheceram em 57, lá em 6 de julho de 57, lá em Woolton, em Liverpool, né? Que é histórico e tal, e que eu até cogitei até o Peter Jackson melhorar aquele áudio ali, né, e tal. Então, eu achei muito estranho, porque aquilo ali está em domínio da Yoko Ono desde o início da década de 90, quando ela comprou num leilão. Então, para ele estar postando isso aí, meus queridos, eu não acredito que isso seja à toa, né? Então, pode ser que a gente venha ter um lançamento um pouco maior, né? Muita gente cogita aí uma coletânea, né? Porque, segundo muito, está na hora, né? Porque a gente tem que pensar o seguinte: não é pensar na gente, não, é pensar numa nova geração que vai descobrir os Beatles. A gente tem que sempre pensar assim, né? A coletânea vermelha e azul, ela trouxe uma galerinha da década de 70, né? Porque Beatles já era uma coisa velha, a molecada ali tava com Led Zeppelin, Black Sabbath, Pink Floyd, tô falando dos roqueiros, né? Então Beatles já era coisa do irmão mais velho, né? E tal. Na década de 70 aí que já era, Beatles é um troço lá mais para trás, mesmo, como eu falei com vocês. Então na década de 80 nós tivemos, eu fiz até um vídeo pouco tempo agora, né, do 20 Greatest Hits, né, que já puxou uma nova galera, o pessoal ali que viu a morte do John Lennon, mas não conhecia tanto assim, né, e assim foi vindo, os anos 90 veio com o projeto Anthology, e no início dos anos 2000 veio a coletânea One, então eles vêm, já pode parar para ver, meus queridos, de 5 em 5 anos, tirando essas edições de luxo, que agora é moda, mas de 5 em 5 anos a gente toma uma chapuletada de Beatles na ideia para lembrar que eles existem, né? Eu estou falando para o grande público. Então, muito provavelmente, eles acham que agora, vindo aí do sucesso do projeto Get Back, aquela coisa toda, está na hora de, né, mostrar, principalmente hoje em dia, tudo é streaming, tudo é Spotify, trazer para uma nova geração. Falar, ó, vai lá, o pessoal escutava naquela época, é bom pra cacete. Então não tem problema, eu não me sinto nem um pouco lesado. Eu só quero que Now and Then seja bonita, porque eu gosto da demo, tem muita gente que me escreveu, João, eu não gosto. Direito, né, meus queridos? É aquela coisa, né, cara? Na hora que for lançado, tiver lá no stream, você clica, ouve, não gostou, não escuta de novo. Eu vou escutar 1000 vezes, porque esse é meu trabalho, que eu vou ter que destrinchar aquela desgrama toda para poder trazer para vocês, porque para mim é um prazer muito grande. Meus queridos, é isso aí, é o que a gente tem para hoje. Grande abraço, se cuida aí, uma boa semana que se inicia.